aqui com as pessoas contadoras de histórias que participam do Movimentos Contadores de Histórias da Amazônia. Eu, narrador, contador de histórias, escritor, Francisco Gregório Filho. Participei da equipe de formatação do Programa Nacional de Incentivo à Leitura. O professor Afonso Romano Santana assumiu a Biblioteca Nacional em 1990, convidou a professora doutora Eliana Yunes para a consultoria, assessoria especial na área da leitura. Então, o professor Afonso Romano Santana criou na Biblioteca Nacional as três vertentes principais do trabalho: desenvolvimento e difusão do livro, desenvolvimento e difusão das bibliotecas públicas do Brasil, através do Sistema Nacional de Bibliotecas, e desenvolvimento e difusão da leitura, com a criação do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, PROLE. Então, o professor Afonso Romano Santana e Eliana Yunes foram os criadores, em 1990, do PROLE. Eu fui convidado por eles para integrar a equipe. E lá na equipe, eles me escolheram como gestor. Então, eu fui o gestor do PROLE dessa primeira etapa, de 91 até 1996. E nesse período, na organização, estruturação do PROLE, já nós tínhamos o conceito de trabalho com a difusão da leitura, que incluía a escrita, a oralidade e as imagens. Os poetas, escritores, mediadores de leitura, os contadores de histórias, os faladores de poesia e os ilustradores, desenhistas, fotógrafos, enfim, as pessoas que trabalhavam com a criação, produção de imagens. Então, esse era o caminho traçado pelo PROLE para o grande avanço no país de sedução, de envolvimento de todas as pessoas com a leitura, com a literatura. No trabalho, na família, na hora do lazer, também nos contatos com as linguagens artísticas, aí o teatro, a música, a literatura, as artes plásticas, as artes visuais, enfim. Então, os contadores de histórias eram protagonistas, um dos protagonistas dessas ações de formar leitores no país, com os contos tradicionais, com os contos clássicos e os contos contemporâneos. E aí a ideia de que nós vivíamos numa sociedade letrada, não mais numa sociedade ágrafa. Então nós tínhamos os narradores que percorrer, entrelaçar os contos tradicionais, as vozes dos ancestrais, com as obras clássicas da literatura e as obras dos escritores, poetas contemporâneos. E aí nós tivemos uma equipe, inicialmente, de contadores de histórias, e eu e a Eliana Yunes iniciamos uma oficina de contadores de histórias para formar os contadores de histórias contemporâneos. Convidamos também um grande contador de histórias, Fernando Lebes, que contribuiu muito para a difusão desse contador de história contemporâneo, e também, na época,
eu dirigia, Eliana integrava o grupo Morandubetá. Eliana Yunes, Celso Sisto, Lucinha Fidalgo e Benita Prieto. Então, eu dirigia o grupo com espetáculos de contação de histórias, com as histórias tradicionais, as histórias dos autores de literatura infantil, juvenil e também os cronistas, os contistas contemporâneos. Pois foi aí que nessa relação do Prolê, conveniado com 600 municípios no Brasil, que nós desenvolvimos os seminários, os encontros, as oficinas pelo país inteiro com os poetas, escritores, mediadores de leituras, professores e os contadores de histórias. Então, nascia aí uma nova época para os contadores de histórias. E aí os contadores de histórias já entendiam que eles podiam contar com os livros, ler em voz alta, trazer as pesquisas dos folcloristas, tipo Carâmara Cascudo, Silvio Romero, e nós tínhamos já alguns textos do Malbataã, texto da Betty Coelho, da Bahia, tínhamos os escritos da Cecília Meirelles sobre a importância da oralidade, da contação de história na educação. Nós tínhamos também um movimento de arte educadores, e aí tinha uma das professoras, Fania Abramovic, de São Paulo, que era crítica de literatura infantil, juvenil, crítica de teatro e grande incentivadora dos contadores de histórias. Nós saímos pelo Brasil e em cada local nós convidávamos contadores de histórias da região, da cidade, do estado, da região, também para integrar essa grande equipe do Prolê. Esse foi o grande momento de incentivo, de estímulo para o surgimento dos novos contadores de histórias e valorização dos contadores tradicionais. Então, até hoje, temos no país uma grande repercussão desse trabalho que foi feito, dessa primeira etapa do Prolê, de 91 a 96, mas também em algumas regiões, os comitês do Prolê continuam desenvolvendo esse trabalho e com muitas ações, baterias de oficinas, palestras, saraus com os contadores de histórias. Pois bem, eu trago aqui para o Mocoã, Movimento dos Contadores de Histórias da Amazônia, essa pequena informação sobre essa minha passagem com o Prolê e esse grande núcleo de trabalho que foi Afonso Romance Santana, Eliana Yunes, Bartolomeu Campos Queiroz, Rosiana Murrer, Joel Rufino, os contadores de histórias que foram se formando, foram trabalhando, entrando na equipe, o Fernando Lebes e tantos contadores de histórias das regiões. O Emanuel Marinho, João Jesus Paz Loureiro, né, aí no Pará, e muitos contadores de histórias do Brasil. E eu aqui queria deixar os meus aplausos, o meu reconhecimento desse mutirão no Brasil, dos contadores de histórias, escritores, mediadores de leituras, dessa grande ação para uma política nacional de difusão da leitura, do livro, da biblioteca e da literatura. Meus aplausos, meu carinho e abraços.